Olá, boa noite, tudo bem com você? Que bom estar aqui mais uma vez. Eu estou muito feliz por esse espaço que o Senhor me concedeu para estar trazendo uma boa nova para a gente sobre questões do direito e sobre também a palavra de Deus. E eu queria, nesta oportunidade, expressar a minha gratidão. Eu estou também muito satisfeito com o número de inscritos, a participação, que eu percebo que tem sido boa. Então eu quero já aqui de antemão glorificar a Deus por esse espaço. Seja muito bem-vindo. É claro, estamos aqui mais uma vez para trazer uma boa nova para você, tanto do direito quanto da palavra de Deus. E a nossa boa nova de hoje, ela vem do Conselho Nacional de Justiça. Essa semana, agora no dia 20, o plenário lá do CNJ, tendo como ministro relator o doutor Luiz Felipe Salomão, acabou de aprovar uma resolução permitindo que os incapazes e os menores de idade possam agora celebrar ou realizar escritura pública de inventário. Isso é uma boa notícia no mundo do direito. Eu vou dar uma explicação primeiro para que vocês entendam o que está acontecendo nessa área, mas hoje em dia, e já até há um bom tempo, desde 2007, as nossas leis elas facultaram as pessoas, de uma forma em geral, a realizarem um inventário por escritura pública. Você sabe que o inventário ele é cabível quando alguém falece e deixam bens a inventariar e a partilhar entre os seus herdeiros. Antes destas normas de 2007, a única via que nós tínhamos para fazer o inventário era a via judicial. E essa lei, no sentido de agilizar mais esse tipo de procedimento e também desafogar um pouco o poder judiciário, ela então facultou as partes, querendo, e desde que preenchidos alguns requisitos, a realizar esse tipo de inventário na via extrajudicial, ou seja, nos cartórios. Nos cartórios de registros ou de títulos de uma forma em geral. Só que quando essa lei saiu, ela já criou ali um requisito. Em princípio, essa faculdade ela não foi para todos. Ela pôs uma condição. E qual era a condição? Para celebrar esse tipo de escritura, as partes tinham que ser capazes e maiores de idade. E ainda estarem de comum acordo, ou seja, pleno acordo em realizar aquela partilha de forma extrajudicial. E aí, é claro, sai a lei e aí começam a vir as indagações, as dúvidas e até muitas das vezes os próprios institutos de direito, a OAB, os advogados de uma forma em geral, eles tentam alargar essa competência. E é o que tem acontecido durante os últimos anos. Só que aos menores de idade e aos incapazes, essa faculdade ela não era permitida. Então, ou seja, se no inventário aparecesse lá um herdeiro menor de idade ou incapaz, a única esperança que a parte tinha realmente era a via judicial. Agora, com a nova resolução do Conselho Nacional de Justiça, tanto menores de idade quanto incapazes podem perfeitamente realizar escritura de inventário, também por meio extrajudicial. Porém, deixa só eu explicar uma coisa. É necessário, para que eles tenham essa faculdade, que na partilha a parte que cabe ao menor, em vários bens, ela tem que ser
né, dada a ele, ela tem que ser partilhada a ele em todos os imóveis. Ou seja, a parte dele, ela não pode ser negociada. Por exemplo, se vamos supor que tenha 5 imóveis, né, 6 imóveis, por exemplo, e 3 herdeiros, 2 maiores e um menor. Você não pode, por exemplo, pegar 2 imóveis e dar para o menor, 2 para um e 2, já fazer uma partilha exata. Ele tem que participar, né, em partes iguais, de acordo com o estabelecido na lei, em todos os bens. Por quê? Porque se ele faz partilha de bens, mas ele só entra em parte destes bens, aí já se cria um problema. O Ministério Público, ele obrigatoriamente, ele deve oficiar ali. Para quê? Para saber, né, se os outros herdeiros, com aquela partilha, eles estão, vamos falar assim, recebendo uma porção maior ou não do que esse menor ou do que esse incapaz que está participando ali do inventário, ok? Agora, deixa eu também deixar assim, né, esclarecido para você que a escritura pública hoje ela não se faz só também na área do direito civil em sucessões. Hoje também se aplica no direito de família. Então, os divórcios, separações consensuais, reconhecimento e extinção de união estáveis, toda essa área também do direito, hoje, as partes sendo maiores, capazes e estando de pleno acordo, elas podem celebrar o divórcio, a separação, a partilha de bens também na via extrajudicial. Exceção no direito de família, seja feita aos menores ou aos incapazes, quando houver questões ali ligadas a alimentos, guarda e regulamentação de visita. Se houver no acordo, né, fixação de alimentos, fixação de guarda ou regulamentação de visitas, aí não tem jeito. As partes, obrigatoriamente, elas devem, né, entrar com o seu pedido de homologação direto na via judicial. Então fica, né, mais aí essa boa nova para a gente no mundo do direito. Eu particularmente gostei muito, porque cria, né, no caso, uma condição favorável, né, muito favorável às pessoas, né, de levarem os seus problemas, né, principalmente no direito das sucessões, direto para cartório, onde certamente você resolve as coisas com muito mais agilidade, com muito mais celeridade. Hoje em dia, inclusive, nós temos levado aí aproximadamente de 60 a 90 dias no máximo, né, para realizar uma escritura de inventário junto, né, ou nos cartórios, pela via extrajudicial. Os custos realmente estão bem mais em contas, mas também é preciso ficar, né, atento a isso, porque em alguns casos, sendo muitos os bens a partilhar, embora tenha a vantagem de ser rápido, mas as partes precisam desembolsar uma quantia um pouco maior do que desembolsariam se pagasse as custas do Estado, ok? E aí, é claro, né? Essa lei, ela exige também a participação necessária de advogado. Ou seja, as partes não podem ir para cartório celebrar esse acordo sem a assistência de um advogado. O advogado é sempre essencial, né, para participar nesse tipo de escritura, nesse tipo, né, de solução, né, ligada ao direito das sucessões e ao direito de família. E aí, é claro, o advogado que estiver te assistindo, ele vai te dar todas as coordenadas, vai te dar todo o planejamento tributário e as informações que você precisa saber, né, é óbvio, para fazer a partilha da melhor forma possível, né, de tal maneira que tanto os meeiros quanto os herdeiros necessários, né, eles tenham, né, esposado, né, a vontade de fazer perante o cartório, ok? Só, né, fechando aí, se houver testamento, é muito comum também as pessoas deixarem testamentos, né? E aí a lei veda, tá? Se houver testamento, a lei não dá essa faculdade logo em princípio
das partes usarem o inventário extrajudicial. Em caso de existência de testamentos, as partes primeiro precisam submeter o testamento na via judicial, confirmar este testamento lá, onde inclusive o Ministério Público obrigatoriamente atua. E aí, o que as partes podem fazer? Elas podem pedir para confirmar o testamento ali e no mesmo pedido de confirmação, ela pode pedir também uma autorização ao juiz para celebrar o inventário, depois de confirmado o testamento, né, na via extrajudicial, ok? Então fica essa boa nova aí para você, né, porque realmente alarga a competência, né, para que as pessoas possam usufruir, né, um pouco mais desse direito, né, o direito de levar, né, o seu inventário, o seu divórcio, a sua separação ou o seu reconhecimento e extinção de união, né, de fato, aos cartórios extrajudiciais, ok? Bom, já trouxe a boa nova do direito e, como eu prometi desde o princípio, porque este é o propósito, eu também quero, né, nesse momento, trazer uma boa nova da palavra de Deus para a gente, ok? Eu creio no poder de Deus, creio na palavra de Deus e hoje eu tenho uma boa nova do Senhor, né? E a boa nova de Deus hoje, da gente, eu quero te dizer que quem crê em Cristo, né, tem a promessa da ressurreição. Então, Cristo, ele, dentre tantos motivos, ele veio também para nos dar a esperança da ressurreição e vida eterna. E aí eu quero, né, com você, ler aqui dois versos que estão no capítulo de número 11 do Evangelho de João, e aqui são palavras do próprio Senhor Jesus, né, são palavras dele aos seus discípulos. E também, né, há duas irmãs que ele gostava muito, né? Essas palavras dele foram extraídas aqui, né, de uma narrativa bíblica, aonde aparecem duas irmãs aqui de nome Marta e Maria. Elas tinham um irmão chamado Lázaro, que a Bíblia diz que ele era um amigo de Jesus, ok? Então vamos ver o que Jesus disse sobre a ressurreição e a vida eterna. Está lá em João, capítulo 11, 2 versos apenas. Os versos de número 25 e 26. Está escrito assim: disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Porém, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. E aí ele faz a pergunta para elas. Crês tu isso? Essa passagem, ela tem um significado muito forte para todos nós cristãos. Jesus, ele já em seu ministério, por diversas vezes, ele falou aos seus discípulos que ele morreria, mas que ele também ressuscitaria ao terceiro dia. E nessa passagem aqui, de onde nós extraímos esses versos, né, onde aparecem essas irmãs, Marta e Maria, nós estamos falando aqui de uma ressurreição também de Lázaro. Lázaro, amigo de Jesus, foi uma das pessoas que a Bíblia diz que ressuscitou, né? Durante o ministério de Jesus, ele ressuscitou algumas pessoas. O Lázaro, né? Aqui o irmão de Marta e Maria, fala também sobre um filho de uma viúva de Naum, de uma cidade chamada Naum, e fala também da filha de Jairo. Foram 3 casos, né, na Bíblia, onde Jesus ele ressuscita mortos. Então, na Bíblia, nós temos alguns eventos, né, que mostram isto acontecendo
de fato. Mas, além desses acontecimentos em si, tem a fala do próprio Senhor, como eu disse antes. Ele também falou sobre isso. Ele disse que aconteceria isso com ele. Ele disse que ele ressuscitaria. E quando nós vamos para as cartas paulinas, Paulo também, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, ele vai também fazer um texto praticamente, um capítulo quase que inteiro, defendendo a ressurreição dos mortos e automaticamente defendendo a ressurreição de Jesus. E por quê? Porque a ressurreição de Jesus não foi algo que, ficou no anonimato. Não. A ressurreição de Jesus foi algo visível. A Bíblia diz que Jesus, depois de ressuscitado, ele apareceu em diversas oportunidades para diversas pessoas. Ele apareceu para Cefas, ele apareceu para os 12 discípulos, ele apareceu para mais de 500 pessoas que estavam reunidas no Monte das Oliveiras, aguardando ali a descida do Espírito Santo. Depois ele apareceu novamente para alguns discípulos. Ele apareceu para o próprio apóstolo Paulo, ou seja, há muitas testemunhas, testificando a ressurreição de Cristo. E não foi uma, duas testemunhas, foram centenas, porque só num lugar ali, mais de 500 pessoas viram ele ressurreto. Ou seja, nós estamos falando de algo que a Bíblia testifica. Estamos falando de algo que foi visto por centenas de pessoas. Eu não estava lá. Você não estava lá. Mas eu te digo que nós podemos confiar perfeitamente nisso. Perfeitamente. Porque da forma como foi relatada, e da forma, como foi antevida, pelo próprio Senhor Jesus, então não há por que nós duvidarmos disso. Até porque, para e pensa, se eu creio em Cristo e eu duvido de que ele não ressuscitou, a minha fé é em vão, a minha pregação é em vão. Porque se eu creio em Cristo, eu tenho que crer que ele está vivo, eu tenho que crer que ele ressuscitou. Porque se eu duvido disso, se eu não creio na ressurreição dos mortos, se eu não creio na vida eterna, realmente não há sentido, não faz sentido nenhum eu crer em Cristo. E nem muito menos falar de Cristo, ok? A morte, ela é algo que sempre foi assim um enigma para a gente, É uma situação realmente complicada. A Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo de Deus. Então a gente lida com algo que a gente não sabe, como se dá, como ocorre. E é por isso que a Bíblia, em todo tempo, ela requer de cada um de nós a fé. Porque realmente sem fé em Cristo, sem fé nessa esperança, a gente não tem realmente como acreditar. Nós vamos duvidar e, se bobearmos, vamos perder a oportunidade, de uma tão grande salvação. Fato é que, apesar da morte ser assim, ser um enigma, para a gente, ter todo esse mistério, mas a verdade é uma só: Jesus venceu a morte. E ele venceu a morte justamente para quê? Para que nós também pudéssemos vencê-la. Para que nós pudéssemos conservar a esperança de que a morte não é o fim das coisas. Nós fomos criados, quando nós olhamos a Bíblia diz que nós viemos do pó. E para o pó nós voltaremos. Mas o Espírito, o fôlego de vida, ele foi dado por Deus. Então a Bíblia diz que do pó da terra, com o fôlego de vida, se fez a alma vivente, que somos nós. Então nós somos alma vivente. Porém, assim como a Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo de Deus, a Bíblia diz também que ao homem, foi determinada a morte. Ou seja, só existe um ser imortal, que é Deus. Mas todos nós, os homens, e até mesmo o Senhor Jesus Cristo, ele teve que passar pela morte. E é certo, nós também, certamente, passaremos pela morte, salvo se, os crentes em Cristo, porque há uma promessa de que quando Cristo vier e arrebatar a igreja, os que estão, os vivos, que creem nele, serão arrebatados e terão esse corpo físico transformado.
né? Transformado. E aí eu creio, né? E aí é claro, né? Esse grupo certamente ele não experimentará a morte, mas isso, né, evidentemente, só ocorrerá quando acontecer o arrebatamento da igreja, porque a parte do arrebatamento é uma promessa também de Jesus, né? Ele mesmo nos deixou essa promessa quando ele viesse, né? Quando ele vier, né, novamente aqui à terra, ele voltará, né? Então, os que estão mortos ressuscitarão, inclusive primeiro, e os que estiverem vivos, né, serão arrebatados, ok? Então, eu queria deixar essa boa nova para você, né? A morte, ela não é o fim das coisas. Eu sei que é muito doloroso, não é fácil a gente perder um ente querido, não é fácil a gente lidar com a situação da morte. A morte, ela causa separação. Eu creio numa separação momentânea, né? Mas há essa promessa, né? Ele disse que aquele que nele crê, ainda que esteja morto, viverá. Então, isso é muito, sabe, muito confortável, é muito confortador, né? É algo realmente muito bom, né? Não só crermos em Cristo, mas termos, né, essa promessa de ressuscitar e estar com Ele, né, uma vez por todas na eternidade. Então fica com essa boa nova também, creia em Cristo, creia na ressurreição dos mortos, ok? Porque eu tenho certeza que essa vida aqui efêmera, passageira, ela não tem muita coisa para acrescentar, mas a vida eterna, eu tenho, né, a plena convicção, a plena certeza que é muito melhor do que tudo que nós já vimos até hoje. E se você gostou, né, faça aí o seu comentário, inscreva-se no meu canal, acione o sininho para você receber as notificações e me ajude, compartilhe, né, para que essas boas novas elas cheguem também a outras pessoas. Ok? Grande abraço.